No vídeo de hoje eu vou tentar te mostrar uma base de evidências sólidas que dá o motivo para o Nest ser eleito o melhor framework server-side com um propósito geral. E o que isso significa, implica, etc. Significa que eu daria uma olhada nele primeiro, para ver se tende a atender bem no que eu poderia fazer no meu time dentro da empresa. Só em casos que provavelmente seriam exceções, eu tenderia a dar uma olhada em outras soluções. Com base nessa minha afirmação, aqui já vale alguns adendos iniciais para o restante do conteúdo. Então se atente bem a elas, por favor. Primeiro ponto. De nenhum modo eu quero dizer que os frameworks que comentei até aqui e que irei comentar no vídeo de hoje são ruins ou que não vale a pena ser explorados em produção. Muito pelo contrário. Não confunda as coisas, por favor. Segundo ponto. Um foco importante aqui para criar comparativos são frameworks que atendam do melhor modo possível alguns critérios na hora de construir seu projeto. Ser altamente testável, ser escalável, ser fracamente acoplado e, óbvio, ser fácil de manter. Isso vai ficar claro ao longo dos comparativos durante o vídeo. Terceiro ponto. Documentação como cidadão de primeira classe. Não tem coisa pior do que penar para produzir porque a documentação não é clara o suficiente para ser minimamente expressiva, de preferência sempre com bons exemplos. Quarto ponto. Frequência de uso e adoção, popularidade, ou seu queridinho da comunidade, não necessariamente se reflete no que é melhor para o seu caso. E sempre o que mais importa é o seu caso, lembre-se bem disso. Quinto e último ponto, sempre vamos levar em consideração o seguinte: número de downloads dos packages, foque nos repositórios resultando em contribuições de terceiros, riqueza de libs pela comunidade com frequência de manutenção, possíveis vulnerabilidades nos packages, caso exista frequência desse report por parte dos users, dos frameworks e tudo mais. Importante ter sempre isso no radar para ver quão bem mantido é o pacote, o framework. E aí, e o mais importante, o que vale muito ressaltar aqui durante o vídeo, é que engenharia é o uso intencional da ciência. Como bons programadores de engenheiro que somos, nosso papel é sempre fornecer a chave certa que vai abrir a porta da melhor maneira possível, e não o contrário, que é o famoso criar uma bazuca para matar uma formiga. Sempre pesando custo operacional, facilidade de adoção, facilidade de manter o produto e demais pontos de vantagem e desvantagem, mas especialmente as desvantagens. Dito isso, bora começar. Bom, eu citei no vídeo anterior, se ainda não viu, cara, corre lá e dá uma moral, porque, mano, dá um trampo absurdo pensar o roteiro e o editor sofre pra caramba pra deixar do jeito que eu quero. Então, por favor, se inscreva, compartilhe, divulgue pro máximo de pessoas que você acha que pode realmente curtir o conteúdo e ajude a gente a crescer, beleza? Mas voltando, existem alguns frameworks do qual podemos comentar a respeito. Loopback, Feathers, Molecular.js e, por fim, o Nest. Meu foco, naturalmente, vai ser maior no Nest, até por conta dos argumentos que eu vou trazer aqui hoje. Mas se você quiser que eu traga conteúdos relacionados a outros frameworks e tal, que eu vou citar aqui ao longo do vídeo, mesmo no vídeo anterior, só pingar nos comentários que eu certamente vou levar a opinião de vocês em consideração, tranquilo? A ideia é sempre ajudar vocês aí no limite do que for possível até onde eu conseguir. Bom, exceto o Feathers, todos os demais eu usei em produção. Então, bora começar pelo Loopback. O Loopback é bem focado em construção de APIs robustas, com Convention over Configuration, e é mantido diretamente pela IBM. Isso tem um peso bem importante, óbvio, pelo tamanho da IBM. Claro, você pode começar de maneira simples, seja no monolito ou microservices, e vai ganhar um toolkit bem sólido usual de uma aplicação enterprise tradicional. Então, tem um suporte decente a REST, GraphQL, gRPC e até a SOAP. Suporte a SGBDs empresariais como Oracle, por exemplo, e tudo mais. E o melhor de tudo, ele é open source e em 2021 se graduou e foi incubado pela OpenJS Foundation. Isso é bem relevante, viu, galera? Tá, e o que significa e implica? Implica que a incubação se reflete no suporte em termos de governança, orientação estratégica, recursos administrativos com o propósito de fazer o projeto crescer e se estabilizar, fora outras coisas. Tanto que a OpenJS diz na notícia que o Slack da comunidade cresceu em torno de 40% desde a incubação, alcançando cerca de 1.300 membros. Então, dois pontos aqui bem relevantes. O framework é bem mantido, tem uma empresa forte que é da IBM, que é a Strongloop, e foi incubada diretamente pela OpenJS Foundation. E hoje tem membros espalhados pelo mundo inteiro do TSC, que é o comitê técnico da OpenJS, contribuindo diretamente no projeto. Um outro ponto é que, tecnicamente, o projeto também é bem feito. E você consegue sim ter tudo que normalmente precisa para fazer o grosso de qualquer projeto usando o framework. Então, como exemplo, se liga como é bem tranquilo criar uma layer com CRUD usando REST via CLI deles. Então vale a pena você parar, dar uma olhada na CLI, brincar um pouco, ver como funciona. Segue bem a pegada de Convention over Configuration tradicional, assim, então não foge muito do que eu já comentei com o Adonis no vídeo anterior. A inspiração no Rails, Laravel, etc. O RM em si é um fork do DjungliDB. Eu particularmente acho até ok quando eu trabalhei com ele, não tive grandes problemas em produção. Sobre a documentação, poderia ser muito melhor. Comparar a doc do Loopback com Adonis ou Nest e alguns outros, você percebe que nem cabe comparação, assim, é realmente uma surra. Eu não vejo perspectiva de melhora dentro dessa documentação do Loopback, porque desde que eu acompanho, continua da forma como está. Mas, no todo, ele cobre bem vários casos que fazem parte do desenvolvimento convencional. Então, se você precisar trabalhar com brokers, auth, security, REST, ou mesmo fazer algo standalone com uma pegada de inversão de controle e injeção de dependência, pode ficar tranquilo que ele vai atender bem sim e pode ser uma excelente opção. O RM próprio dele, por exemplo, é bem intuitivo, bem pensado e não passei por nenhum BO grave como comentei antes. E outra, né?
ele é bem mantido, tem uma empresa forte por trás como a IBM, além da própria OpenJS Foundation. Então, sim, eu cogitaria sim usá-lo dependendo do cenário. Agora sobre o Feathers. Esse eu já não usei em produção e apenas brinquei um pouco com o framework para me situar e ver quão bom ele pode potencialmente ser. Ele é um framework nichado para lidar com real-time e nisso se precisar de algo pontual, especificamente envolvendo WebSocket, ele está realmente, por exemplo, à frente do Loopback e Adonis. Inclusive ele é um pacote completo pensando nessas features de real-time, então ele vai do back ao front e foi realmente muito bem pensado. Já tem integrações finas com SQL e NoSQL. No caso do SQL, ele já vem com a integração com o Query Builder do Kinex e é bem decente. Então o Kinex aí talvez seja o Query Builder mais estável que temos hoje. Talvez não, certamente. Tanto que o Lucid do Adonis também usa. Suponha que tu queira, por exemplo, usar o Query Builder para fazer uma operação atômica com transaction, por exemplo. É bem fácil criar um hook global e, por exemplo, fazer um handler que garanta, por exemplo, o rollback de uma transação no caso de falha, etc. Então você percebe aí que realmente é um pacote interessante. Trabalhar com MongoDB também é fácil com o framework. Uma parada maneira é que o Feathers se integra tanto com o Core como o Express, similar ao que vemos com o Nest, que se integra com o Express e Fastfire. Então isso é bem interessante, né? Mostra que ele é fracamente acoplado ao roteador. Enfim, se você precisar de algo voltado mais para o real-time, com estrutura mais opinada, pode ser um caminho bem interessante. O ecossistema da comunidade tem libs bem interessantes em volta do Feathers. Então, exemplo, tem um Feathers Prisma, por exemplo, Feathers Distributed, Feathers Cassandra, Feathers Stripe, o Stripe bem famoso aí como gateway de pagamento, adquirentes e tal. Ou seja, a comunidade é engajada com o framework. Inclusive, existe até uma seção na doc só sobre essas libs que a comunidade faz em cima do Feathers. Mas deixando claro que é considerado um approach voltado ao real-time. Para a proposta geral, o Loopback e o Adonis, por exemplo, estão na frente. Mas agora vamos supor que você queira ir para um approach de querer fazer algo mais voltado para microservices, arquitetura distribuída, e que é um framework mais específico para esse nicho. O que você pode encontrar na comunidade? Bom, existe o Molecula.js. Inclusive, já usei em produção na corretora de cripto anos atrás e digo que atendeu super bem na época. Mas vale frisar, isso foi alguns anos atrás, de modo que não posso relatar hoje exatamente como está. Por que eu faço esse adendo, pessoal? Vi várias libs envolvendo metrics e tracing, como por exemplo essas que usei de metrics com Prometheus, só read-only hoje. Já liga o sinal de alerta aí, porque isso provavelmente é um bom ponto negativo. Mas no todo, acho o framework muito bom. Tudo que tu precisa para construir microservices de maneira progressiva com o toolkit, que tende a ser padrão para a construção de projetos desse naipe, você vai encontrar nele. Os módulos da Docs se divide e subdivide por seção e tem de tudo nessa área. Desde a integração com gRPC, API Gateway, adapter para diversos tipos de banco de dados, tanta parte de security, metrics concentric e vários outros. Diversos adapters para brokers diferentes, então tem entre eles você encontra o BuMQ, bem famoso, MQP com Rabbit, além de outros da comunidade também. Algo que eu curto bastante pensando no web geral da Molecula é que ele traz um toolkit realmente bem pensado para sistemas distribuídos. Se você quer ir para um background de consistência virtual de fato, assumindo os trade-offs de uma arquitetura distribuída com microservices para valer, você pode querer ter requisitos de garantir, por exemplo, fault tolerance, com circuit break, algo do gênero. Aí vale até um parênteses aqui, tá, pessoal? O convencional de vemos no mundo hoje, independente de ser Adonis, independente de ser Loopback, Nest, etc., é você ter que apelar para libs de terceiros da comunidade para usar circuit breaker, por exemplo. Então você vai usar um Opossum da vida. O Molecula vai além, já tem imbuído isso no framework. Então isso é bem interessante, bem maneiro. Além disso, você pode querer ter um pipe com API Gateway sólido, a parte de network toda bem resolvida, além de uma estrutura de eventos bem pensada. Inclusive a parte de events, o Molecula já dá mastigada a natureza do tipo de eventos que você pode querer trabalhar num ambiente desse naipe que é microservice. Você pode querer enviar, por exemplo, uma mensagem para um grupo específico de microservice, ou enviar via broadcast. Além desses fatores, tem que garantir também, pensando em escalabilidade, a maneira de como esses eventos vão ser balanceados dentro de uma arquitetura em Node. Coordenação distribuída, eficiência distribuída e escalabilidade à medida que as relações de disparo e consumo de eventos vai aumentando entre os servers. Não é que no mundo tradicional você não tem esses requisitos, tá, pessoal? Mas uma arquitetura distribuída é tendencialmente bem mais oneroso, tem que pensar em todos esses pontos e é requisito obrigatório para uma boa arquitetura de microservice. E, nesse caso, o Molecula te dá realmente tudo bem mastigado. Boa, excelente. Gostei bastante, Vitão. Mas e os contras? Bom, eu senti que o ecossistema não continua sendo bem mantido como já foi no início. Eu esperava ainda mais contribuições advindas da comunidade. Se você procurar no GitHub, vai ver que tem poucos forks resultando em contribuições de terceiros, ou mesmo libs que vão além do que o próprio Molecula garante. Existe um template interessante até para suporte ao TS, para gerar um project todo em TS, bonitinho e tal, mas todo o core do Molecula continua em JS, desde sempre. Então, desde o tempo que eu codei lá atrás, há anos atrás, ainda continua da mesma forma, sem perspectiva de mudança. E muitos já fazem o movimento de nascer, quando eu falo muitos, é muitos frameworks, já fazem o movimento de nascer escrito em TS, ou geralmente movem todo o framework ao longo do tempo para ser escrito em TS.
Quer um exemplo? O caso do Adonis no passado, que nasceu em JS puro, vanilla, nas versões legais, especialmente a 4, e a pedido da comunidade foi todo reescrito em TS. Então, sim, é uma boa opção modelar uma arquitetura com microservice com molécula, por exemplo. Ele realmente pode ser interessante, tem bons pontos e tudo mais. Então, até pensando nessa perspectiva para microservice, eu considero ele acima do Loopback e do Adonis. O Adonis nem tem essa pegada, né, por ser Rails-like e tudo. Pensando nesse toolkit para microservice, considero ele ali como ponto principal ali na hora de pensar um framework para adoção num projeto que envolveria microservices ou coisa do gênero. A partir da CLI, inclusive, usando molécula, te dá uma opinião sobre coisas que não são triviais no desenvolvimento. Se você dá um molécula init, project TypeScript, my project ali, você vai ver que na hora de gerar o projeto ele vai te dar algumas opções. Você quer adicionar a API Gateway? Você quer fazer comunicação entre nodes? Você quer usar o NATS? Ele até recomenda você usar o NATS como ferramenta ali para broker e tal, mensageria. Você vai usar cache ou não? Então assim, metrics, tracing, log e tal, Kubernetes ou não? Então você percebe que ele dá uma série de coisas que não são comuns, mesmo para quem está acostumado a usar Nash ou coisas até mais avançadas nessa área de microservices, né? Então ele realmente dá uma perspectiva de pensar o todo na arquitetura desse naipe com as principais boas práticas. Porém, nosso ganhador é o Nash de Ness. Galera, a ideia aqui não é vender o Nash, apesar de parecer, tá? Mas sim te mostrar que não vejo motivo de não considerar geralmente como primeira opção de adoção no server-side, beleza? Existem motivos sólidos aqui e tá longe de ser o que considero apenas opinião. A ideia é dar um embasamento evidencial mesmo, com provas. Fomos críticos com base nos critérios que eu citei no início do vídeo, a gente nota com certo grau de facilidade que o Nash é sim o melhor caminho no back-end. Vamos lá. Como é dito na própria home ao visitar o site, não reinvente a roda e tenha tudo que você precisa. Pontos sensacionais que o framework traz aqui é a capacidade de modularizar essa aplicação de um jeito absurdo e de isolar bem seguindo boas práticas que inclusive o próprio Nash indica na documentação. Scalability, por exemplo, que é dito, é a capacidade de, à medida que a complexidade da aplicação aumenta, você consegue suprir com componentes que o próprio Nash provê. A gente vai exemplificar inclusive daqui a pouco. A parte de inversão de controle e dependency injection é absurdamente bem feita, tornando trivial a capacidade de fazer testes, por exemplo, isolar bem as classes e tudo mais. E claro, é type safety, mitigando eventuais problemas que você só pegaria no runtime ali do JS. Também Enterprise Ready, já há algum tempo. Grandes empresas têm usado o Nest.js para tudo que você pode imaginar, desde abordagens distribuídas com microservices, inclusive a Docker tem vários pacotes específicos para esses cenários, até monolitos e monolitos modulares. E além de tudo que falei, construir Web APIs com Event Driven, REST, GraphQL, Queues, RPC e muito mais, TCP, etc. Nada, absolutamente nada do ecossistema do Node chega próximo do que você vai ver aqui no Nash. A ideia do Nash é ser uma combinação entre programação orientada a objeto e boas práticas nesse mundo em volta de OO, Functional Programming e Functional Reactive Programming. Então, bem importante dominar bem esses paradigmas, porque caso contrário, você vai tender a achar mágico demais a maneira como o framework funciona. Inclusive, está na documentação a ideia de como se pensar um module, que é basicamente a fonte de onde tudo nasce dentro do framework para a inversão de controle ocorrer. Veja que o framework explicita que a ideia de usar modules dentro da aplicação te permite gerenciar melhor as complexidades e aplicar Solid Principles de maneira mais natural. A ideia de modules no Nash é justamente separar e segregar por domínio o conjunto de controllers, providers, repositórios e demais estruturas que fazem parte de um domínio em particular, bem segregado e isolado. Um exemplo seria um domain que representa os lojistas em um cenário de adquirência. Você poderia, por exemplo, chamar o module de Mesh Module e lá teria os controles e demais providers de TOs e entes relacionados ao Mesh em particular. Eles definem muito bem na doc como um module deve ser pensado. E isso é a base que sem ele você não vai conseguir codar bem dentro do framework. Como é dito, a filosofia base e inspiração vem de como o Angular foi pensado com sua estrutura de modules. Então é meio que um deparo muito claro de como o Angular foi pensado em relação à estrutura de modules convencional dele. A ideia aqui não é ainda desnudar tudo que poderíamos sobre o Nash, mas elencar o motivo de você o considerar como uma adoção. E claro, veremos muito conteúdo sobre ele aqui no canal, muito mesmo. Então já sabe, né? Dá aquela força, se inscreve e compartilha com a galera que você acha que pode curtir. O Nash, como já abordei, se integra tanto bem com o Express, que é o padrão, inclusive, do roteador HTTP dele, mas também com o FastFi. Então, se você quiser fazer uma mudança pontual ali, porque acha que, por exemplo, pode ocasionar um problema de response time na API, porque o throughput subiu e o Express não está lidando bem com o roteamento HTTP do que está acontecendo, você pode ficar full agnóstico e fazer uma mudança pontual depois para o FastFi. Eu até falei isso no vídeo anterior que eu lancei fazendo os comparativos iniciais, certo? As principais premissas do Nash, além de se pensar bem de como pensar um module com seus controllers, provider, etc., se baseia também em algumas outras coisas importantes que você vai ver lá na doc em overview, que é basicamente a ideia de pipes, que é muito usada para validação de esquema e transformação de esquema dado no DTO ou algo do gênero. Então você pode usar o Class Validator, pode usar o Joy também como validator esquema.
Tem coisas da comunidade bem maneira também com Zod e outros validators. Então você pode plugar lá facilmente e com essa ideia de pipe ficar agnóstico também. Então ele é fracamente acoplado nesse sentido também. Você pode usar outros approaches de validação. Tem a parte de Interceptor, com bastante uso aqui de RxJS. Daí a pegada reativa que falei antes, né, de FRP. Guards para autenticação e autorização. Auth Security você sempre vai olhar para guards. Inclusive na hierarquia é um cara que você consegue pegar o contexto de execução do que está acontecendo com aquele request. Você sabe exatamente que um guard, quando intercepta um request, ele sabe exatamente que ele vai estar interceptando o request naquele controller. Diferente de um middler, por exemplo, que ele é meio dummy em relação a isso, né? Ele não tem a noção do contexto que ele está sendo executado. Tem a parte também de exception filters, bem interessante, que é para o tratamento para exceções em geral, que podem ocorrer na aplicação. Então você pode ir para a parte de fundamentação, que envolve detalhes a mais em cima do que já foi dito até aqui. Lá você vai entender sobre como funciona a inversão de controle em maior detalhe, entre outros pontos. O canal, inclusive, vai ser uma fonte exemplar, eu acredito, daqui a um tempo, sobre Nest também, já que eu tenho bastante bagagem e experiência com o framework. Toda a parte de teste do Nest também é absurdamente bem feita. O padrão é usar o Jest, já bem conhecido para Unit Testing, e o Super Test para end-to-end. Além disso, um pacote bem recente que foi criado no mundo Nest é o Automock, que a galera fez, que é um pacote à parte, dentro do Nest, que te permite fazer mocks em cima de chamadas externas de maneira ainda mais simples. Você, inclusive, poderia usar o próprio Sino e aplicar spies, stubs e mocks com ele. Inclusive, eu acho o Sino ainda superior ao Nest para Unit Test, inclusive. Tudo que você precisar lidar com os principais ORMs ali, SQLite, Type ORM, Prisma, Micro ORM, Mongoose e vários outros do mercado, você consegue ali com suporte nativo built-in do próprio Nest. Crowd Builders como Kinex também, você vai ter um wrap sólido ali do Nest com suporte. Então tem muita coisa bacana. Fora toda a parte de cache com Redis, que é bem usual, a estrutura de como eventos são pensados também. Inclusive um adendo bem interessante aqui é que você pode inicialmente no projeto Greenfield, que está nascendo do zero e tal, vamos supor que você ainda não definiu qual tipo de mensageria que você vai usar como approach. Então, se vai ser um SQS, vai ser um broker com RabbitMQ, ou o próprio Kafka da vida, ou algo do gênero. Então você pode começar com a estrutura de Event Meeting em memory mesmo, e depois trocar, já que é full agnóstico. Então, inicialmente você vai codando e vai espalhando os eventos, já pensa a arquitetura de maneira event-driven e depois adiciona o broker quando precisar. São coisas que eu já usei, inclusive, em projetos de consultoria no passado. Os decorators específicos para lidar com o event meter são muito bons. Para quem não sabe, é a maneira de como você lida com events de maneira geral em memory, né? Só para ressaltar esse ponto. Você pode optar também por BullMQ com Redis, que inclusive é sensacional, é um dos approaches que eu mais gosto, usar o Redis como filler. Você pode lidar também com MQP com Rabbit, como eu falei, usando como broker ali, ou a própria integração com Kafka.js, que é bem maneiro também. Um exemplo que acho muito válido citar, além de todo o toolkit que vimos aqui, é a parte da seção específica de microservice, né? A parte de design e arquitetura. Existe uma lib muito bem feita, como módulo à parte do projeto do Nest também, que é com CQRS. Ou seja, além de pensar a parte de microservice, você pode querer também um approach mais de design voltado para CQRS, com a pegada também de arquitetura, óbvio, né? De segregar leitura e escrita. Ou seja, é muito all around. Você tem tudo que normalmente precisa e pode evoluindo o projeto de modo muito incremental. Fora toda a parte de comunicação entre serviços, REST, RPC, com Protobuf, GraphQL, é realmente muito completo e bem feito. Você já deve ter se ligado, certo? Nada que mostrei em outros frameworks que eu abordei até então no canal, tanto no primeiro vídeo como nesse, chega perto de oferecer o que o Nest oferece. Até no eventual uso com Lambda, ele permite suporte via Lazy Modules. Isso surgiu, inclusive, é um adendo bem interessante, a pedido da comunidade, por conta do Nest carregar todos os modules sempre que a Lambda era triggerada, deixando o cold start dela bem pesado. Então fica a dica aí, caso você queira dar uma olhada, por exemplo, na integração com serverless, tem uma seção específica do Nest só sobre Lazy Modules com serverless. E outro ponto, galera, é que eu fui muito superficial até aqui sobre o framework, tá? Tem muitas outras coisas que eu ainda não citei, que vão ser abordadas ao longo da história do canal aí, daqui pra frente. Mas deixando esse adendo que eu ainda abordei nem um terço do que eu poderia sobre o Nest. E sobre a comunidade? Bom, a comunidade é bem vibrante, tem muitas libs que fazem um trampo extraordinário em volta do ecossistema. Um exemplo interessante são as libs do Go Level Up. A lib com abstração para RabbitMQ, por exemplo, deles é sensacional. Ainda melhor do que a forma built-in do Nest. Então, um ponto interessante também é que o Discord deles tem uma quantidade massiva de devs trocando ideia, inclusive sobre libs que envolvem, por exemplo, o Go Level Up e tudo mais. Então, o Discord é bem aberto assim sobre tanto libs nativas built-in como a lib da galera da comunidade. Então, os moderadores também são bem ativos, já tirei dúvidas por lá, inclusive, foi muito bem recebido, então é bem maneiro. Além de serem bem ativos também no Reddit. Tanto que já peguei threads de um dos contribuidores diretos do Nest.js respondendo comparativos entre o Adonis e o Nest. Então, dá uma conferida lá, vou deixar o link da thread aí caso você queira conferir também. Ele citando o motivo pelo qual ele defende o Nest em relação ao Adonis, por exemplo. Um dado também bem interessante é que recentemente o Nest passou o Express em Stars no GitHub após 7 anos do seu lançamento oficial. Eu tenho certeza que você lembra do vídeo anterior que eu falei que o lançamento oficial do Express saiu em 2010. Sim, isso mesmo. E o Nest já o passou. Claro que isso por si só não indica que o Nest seja melhor
ou coisa do gênero. Mas é uma conquista absurda e mostra uma atração enorme da comunidade com o framework. Sem contar o número de forks resultando em contribuições. Por tudo que falei, não vejo motivo de alguém tender sempre a pensar em outro framework que não seja o Nest no server-side. É com alguma folga o melhor, pelo menos por todos os argumentos que eu trouxe até aqui. Meu ranking, já provavelmente vocês vão querer um ranking ou algo do gênero, e é sempre interessante fazer ranking das coisas, mas meu ranking seria algo do tipo com base nos argumentos que dei. O Nest, em primeiro lugar, com bastante folga. O Loopback, em segundo lugar ali, talvez, porque tem um bom suporte da IBM. Agora tem também a OpenJS Foundation trabalhando direto no core do framework. Já se provou no mundo Enterprise também. E vai te permitir ter abordagens diferenciadas, tanto partindo para uma abordagem com monolito modular ou microservice. Em terceiro lugar, o Adonis. Somente se for manter uma aplicação monolítica no longo prazo, ele pode até pular para a segunda opção, se for esse o caso. Em quarto lugar, o Molecula. Pode pular até para a segunda opção, se você for comparar estritamente algo envolvendo microservice e coisas distribuídas. Em quinto, o Fedras é bem nichado, então mesmo na pegada real-time, eu acho o Nest superior, inclusive. Vou deixar aqui 2 links interessantes que mostram como o Fedras lida com real-time e como o Nest também lida com a pegada real-time. Em sexto ali, eu talvez colocaria algo não opinado como FastFi. E em sétimo, talvez outros não opinados também, como o próprio Express, Coa, RAP e vários outros. E aí eu faço um adendo. Se for do mundo BAN ou do Dino ali, o Deno, sei lá, desce ainda mais posições, tá? Então, sim, é isso mesmo que você ouviu. Mas esse é papo para outro vídeo, tá? Pessoal, espero que tenham gostado. Caso tenham curtido, deixa o like, compartilhe e até a próxima.